Bem-vindos, telenautas. Esse é o Papo Nerd Sem Censura, ou PNSC para os íntimos. Hoje a gente tá com um assunto especial. Eu sou o Heitor Teixeira, tô hoje com um convidado muito especial. Por favor, meu amiguinho, fale seu nome para a galera te conhecer. Sidney Luzio. Muito E eu bem, Sidão. não sou nada especial, cara. Pra mim você é, cara. A gente tem uma história que vem de longa data. Estudamos juntos quando éramos pequenos. E o Sidney, meus amigos, é um cara que tem esse negócio do humor na veia. É a pessoa certa pro título e o tema de hoje: humor, comédia e gracinhas. Eu acho que isso meio que resume, né? Falar sobre esse filme, como eu disse, vai ser meio que para catapultar outras ideias, outros temas e tudo mais. Então, vamos lá. O filme é o Fútil e Inútil, que eu vou te falar que foi um nomezinho que escolheram para traduzir aqui na versão que saiu no Brasil, que eu não sei se diz muito jus ao que esse filme trata, porque na verdade ele é um filme que trata sobre uma história bastante importante, algo que é bem relevante e mudou muito dos rumos da comédia no planeta, e eu não tô exagerando. Não, esse filme é bem legal, assim, né? É uma obra biográfica, digamos assim, né? Conta a história dos fundadores da National Lampoons, né? Que catapultou uma série de humoristas, né? Para o cinema, para a televisão, né? Em especial Saturday Night Live, né? Acho que foi um embrião do Saturday Night Live, talvez, e que reverbera até hoje, né, no humor aí nos Estados Unidos, no cinema e tudo mais. Algumas coisas que a gente teve no próprio Brasil, e a gente vai citar aí ao longo do vídeo, também tem um pezinho lá, direta ou indiretamente, ou ainda que a galera não tenha mirado naquilo, é impossível que a gente não faça algum grau de comparação. Se vocês estão curiosos, fiquem aí vendo o vídeo, porque com certeza a gente vai falar sobre eles. O título original do filme é A Futile and Stupid Gesture. Ser o rei da comédia não é piada. Eu acho interessante que a frase que é colocada como citação direta do Doug Kenney, que é o cara que a história gira em torno, é: estes últimos dias estão entre os mais felizes que já ignorei. Porque esse cara, ele, apesar de ser em muita coisa um gênio, pode-se dizer que também ele era um tremendo drogado, autodestrutivo e aquele negócio todo e tal. Tem até um documentário, eu vou deixar também algumas informações a respeito disso nas descrições desse vídeo aqui, para quem quiser correr atrás, que mostra o lado menos glamuroso aí da vida dele, onde ele se atrapalhava um pouquinho entre aquele lance de querer festejar o tempo inteiro, era mulherengo pra caramba, enfiava o nariz num pó com uma facilidade tremenda. Ah, Isso daí meio os que... loucos anos 70, né? Sem dúvida. Isso daí acabou dando uma encurtada na vida do figura, né? Teve aquela velha máxima do que tá por trás da máscara do palhaço, né? Sim. Então, assim, ele é todo engraçadalho e tal, não sei o quê, mas ele tinha vários problemas de aceitação, de drogas e assim, viver a vida ao máximo. Isso aconteceu com muitos comediantes, né? E um deles até, o John Belushi, que foi pro Saturday Night Live, né? Você tem aquele outro que morreu recentemente, ó o velho, né? Em 94. Chris Farley. O gordinho. Então, assim, o gordinho. Entendeu? Então, esse negócio de viver alucinadamente e tal, né? Você acaba... Eles vão até o limite, né? Muitas vezes, né? Essa coisa do artista, do gênio e tal, e você acaba... Às vezes, se você entra muito nesse personagem, você acaba se jogando demais, né? Se jogando aqui talvez seja a palavra-chave, né? A gente chega lá também. Lembrando, pessoal, que esse filme está disponível na Netflix, Fútil e Inútil. Quem tiver curiosidade de ir lá conferir, tenho certeza que vai agregar alguma coisa pro seu repertório pessoal aí. Se eu tivesse que jogar uma sinopsezinha aí pra qual é que é a do filme, eu diria que é como dois caras descolados em seu meio social acabam criando uma revista de humor de sucesso entre os anos 70 e 80,
que se tornou o império da mídia, que é a tal da National Lampoon, lembrando que Lampoon significa satirizar ou ridicularizar. Então seria o Ridiculator Tabajara, que era a forma como eles pegavam todos os assuntos e davam uma escrachada. O jeito que eles faziam o humor deles era totalmente sem freio, né, cara? É um humor sem limites, né? Quando a gente fala de limite do humor e tal, eles acharam novos limites, né? Porque imagina que eles, quando eles tinham que falar do presidente, eles falavam do presidente, né? Eles não falavam, tipo, viajando Henrique Cardoso. Não, era o Reagan, sabe? Era o... Entendeu? Sem dó. Uhum. Aliás, foram eles e o próprio Larry Flint da Hustler, né? Uhum. Também, assim, ele foi levar o limite do humor, né? Assim, de poder tirar um sarro de um político, de uma celebridade, até a última instância, e a partir disso foi um liberou geral que tem até hoje lá, né? E que não tem aqui. Eu acho que isso daí muito tem a ver com aquele papo de produto do seu tempo, né? É o tipo da coisa que eu não sei se aconteceria fora dos Estados Unidos e de repente fora da época em que rolou, na mídia em que rolou, nas circunstâncias em que rolou. Apesar da gente ter visto coisas serem normalizadas no Brasil, como por exemplo as vestimentas da Xuxa no programa dela para baixinhos, da gente ter visto banheira do Gugu e afins, são coisas que são aceitas na cultura do Brasil, principalmente ali naquele período da década de 80 e 90 e tal, que hoje já andou dando uma pequena mudada, mas a gente ainda acha essas coisas mais ou menos normais. As músicas que eram cantadas lá com coisa do Tchan e, né, todo aquele esquema. Mas se você for ver as coisas no nível de peso que elas recebiam nessa revista, elas não seriam aceitas numa outra mídia que fosse aberta, que fosse qualquer um pudesse colocar ali sem ter algum grau de censura. Mas uma revista que está na banca, que você vai chegar lá para comprar, ainda que ela tenha algo como uma espécie de classificação indicativa, né? Uma vez que você pagou e levou para casa, ninguém vai ficar por cima do teu ombro para ver se você mostrou aquilo para adolescente, para criança. Não tem controle, não é possível, né? A revista fica jogada ali, né? Para quem pegar. Né? Você pegou um contexto que é interessante, assim, né? Se você pensar, né? Se você pensar os Estados Unidos nos anos 70, né? Acho que foi um pouco da época que perderam a inocência, né? Assim, no sentido de olha, o presidente pode ser um filho da puta, tipo Nixon, sabe? E olha, perdemos a guerra do Vietnã, sabe? E tá tudo assim, gerou um inconformismo, talvez, sabe? Assim, e um niilismo, talvez, que dessa sociedade, dos jovens, de poder contestar e poder falar, tudo bem, então assim, o sistema é ridículo, então vamos ser ridículos também. Vamos mostrar como é ridículo esse sistema, né? E eles tinham um jeito bastante astuto de falar a respeito dessas coisas. Tinha muita inteligência e sagacidade, né, envolvida nas coisinhas que eles resolviam criar nas historinhas, porque a mecânica da revista basicamente era de que eles criavam um contexto e como se as regras daquela brincadeira eram explicadas dentro daquela própria matéria. Então, de repente, eles podiam estar falando sobre algo como... sei lá, vou criar aqui, não tenho um exemplo prático ali, mas seria mais ou menos o que a gente veria lá. Alguém pegou as fitas que eram gravadas, fitas cassetes que eram gravadas das reuniões de um determinado político e alguém fez uma transcrição e ela tá no papel como se fosse datilografada e tal. Então você vai ouvir essas reuniões que nunca existiram, mas eles vão de repente colocar coisas como um clipe de papel com uma foto engraçada e comprometedora, um recortezinho de repente um post-it ou alguma coisa do gênero com um recado que contradiz um outro algo, que faz o cara parecer ainda mais mentiroso. Então assim, eles vão colocando coisas que você olha e fala, isso aqui não é como se tivessem pego algo desse político de verdade. Tudo ali é forjado, tudo ali é de mentira. Mas é feito de propósito para lembrar alguma coisa que aconteceu. E a gente tá falando político porque é um alvo fácil, podia ser qualquer coisa. Né? Não, E eles fazem a pessoa viajar naquela brincadeira ali. A próxima vez que você virar a página, já é outra brincadeira completamente diferente. No filme tinha o editor, né? O editor da revista lá, que ficava maluco. Meu, vocês estão usando a Disney, cara. Vocês estão usando a marca X, vocês estão usando a marca Y. Né? E aí mostra até a Minnie toda zoada também, né? Uma coisa meio prostituída, sei lá. Mas olha, constantemente esses caras recebiam cartas de reclamação e tal.
No filme, inclusive, tem uma cena lá onde esse editor que você tá falando, que tinha começado a carreira lá fazendo uma revista de vigilantes do peso, né? Em dado momento ele aparece com as cartas falando: estão xingando a gente da associação dos fulanos, dos ciclanos, dos. Não, pera. Não, essa daqui é carta de fã, pera aí. Aí ele separa. Mas é uma carta de fã perdida no meio de uma cacetada de gente reclamando, manja. Não, foi realmente um negócio muito novo, né? E aí até se compreender aquele tipo de humor, né? Teve muito choque, né? Mas ao mesmo tempo que chocava o cidadão de bem, digamos assim, né? A molecadinha tava pirando, né? Tanto que, assim, o que eles tinham de reclamação, eles tinham de vendas. Por outro lado, você tem a galera ali do Monty Python, com o Flying Circus deles, que seguia um caminho até que relativamente próximo, mas com um humor que tinha a ver ali com algo um pouco mais surreal, com uma parada meio desconexa, mais abstrata, né, e tal. Então, assim, são humores contemporâneos, não dá nem pra dizer que eles necessariamente copiaram um ao outro, porque naquela época, para você conseguir assistir uma programação ou você ter acesso a algum material de alguém que morava tão longe, não é que nem hoje, num mundo globalizado, que na internet você dá uma olhada em algo que alguém tá fazendo em qualquer país por aí e tal. Mas você vê que, assim, meio que aquilo que a galera chama de zeitgeist, né? O espírito do seu tempo. Meio que levava pessoas de lugares diferentes a terem comportamentos até que bastante similares, né? O Monty Python, acho que veio um pouco antes, talvez, né? E era um humor totalmente nonsense, né, cara? Você assiste e eles vão levando isso às últimas consequências. Eles nem ligavam muito, assim, pra políticos e tal. Apesar de eu nunca esquecer de um episódio que eles estão no meio de um sketch e tal, e aí eles falam, nossa, a rainha está assistindo. Aí eles levantam e tal. Ah, não, mudou de canal. Aí elas... Mas você vê que, eu acho que enquanto eles foram muito experimentais na TV, no cinema eles já tentaram pegar um público maior. E aí os filmes acabam sendo mais engraçados. E como a gente está falando daquela época, eu vou aqui colocar alguns dos filmes que estavam no cinema na época em que eles estavam fazendo sucesso lá. Assim, a gente tá falando agora do Monty Python, mas obviamente é porque a gente tá fazendo um paralelo com esse negócio da National Lampoon. E o que tava rolando no cinema, por exemplo, era Grease, nos tempos da Brilhantina, O Céu Pode Esperar, O Ataque dos Tomates Assassinos, Bom, A Gaiola das Loucas, A Vingança da Pantera Cor-de-Rosa, Queimando Tudo. Isso daí é pra pessoa ter uma noção do que estava acontecendo, porque já já a gente vai falar de outro aspecto ali da National Lampoon, do que ela acabou ramificando, que isso aqui vai ter uma relevância, né, quando eles acabaram indo pro cinema também. Bom, falando um pouco sobre os caras em si, que na verdade não foram só dois, mas tem dois que recebem o foco, principalmente no filme, né? Então, falando sobre o Doug Kennedy, ele era a mente ativa e criativa, e no filme eles retratam esse negócio dele ser drogado, mulherengo, descontrolado, né? Que precisava de alguém que colocasse freios e apontasse um norte pra ele ali. Porque assim, quando você tem alguém que tem muita criatividade, mas não consegue cuidar dos aspectos mais básicos da própria vida, a pessoa não tem a chance de brilhar, porque na vida prática de um adulto você tem conta pra pagar, tem, né, que comer, tem um monte de coisa ali. E você precisa meio que de alguém que organize essas coisas. No caso, o Henry Beard, que tinha o lado mais intelectual, né? Ele era engraçado, mas ele era mais comedido, assim. Não era um cara tão jogado pra fazer coisas tão escrachadas. era um humor Ele, mais cerebral, talvez, né? sim, sem dúvida. Ele não necessariamente cuidava desse aspecto mais operacional da vida do cara, do Doug, mas dentro da própria editoria ali da revista, ele meio que às vezes cortava mais cedo alguma erva daninha que pudesse de repente roubar tempo deles. A revista tem edições ali que tem um tempo certo para poder acontecer. Não adianta você ter 1000 ideias, das quais de repente 900 são completamente idiotas, não vão chegar em lugar nenhum, e o cara não sabe filtrar. Então tinha que ter justamente aí o Henry, que de repente chegava para ele e com o jeitinho dele, que era menos ou nada ofensivo, acabava ajudando o Era, cara a focar, né? era meio o grilo falante dele, né? É. E aí tinha, não era só o Duggan também, né? Porque assim, quando eles fundaram a revista, eles
trouxeram um bando de maluco também, cada um assim, com um tipo de humor diferente também, para juntar todo mundo. Então esse cara ajudou um pouco a organizar a revista e fazer a revista funcionar, né? Então ele era engraçado à sua maneira, mas ele também tinha que botar ordem no hospício, né? Senão a revista não saía. É que assim, tem aquele negócio de você ver que sozinho, nenhum dos dois teria conseguido construir esse pequeno império ali. O Angry, na verdade, era um cara que tinha uma capacidade muito grande intelectual de cuidar de uma série de assuntos, mas faltava para ele aquela fagulha de botar coisa em movimento, talvez ele fosse organizado demais. E era justamente a partir de um certo equilíbrio entre os dois que você tinha como fluir algo que prestasse, né? Inclusive, a respeito desses caras, eu vou deixar um link na descrição de uma matéria bem completa, bem interessante aí. Quem quiser dar uma olhada depois, dá uma conferida que vale a pena. E tem o documentário, que é o Drunk, Stone, Brilliant, Dead. Esse eu não sei se vai ser tão fácil de encontrar nos streamings da vida por aí, mas qualquer rato de internet que se preze vai conseguir ter acesso. Já que a gente tá falando desse esquema aí de eles terem feito outras coisas, eles acabaram lançando álbuns, né? Com os famosos LPs lá, os vinis, aonde a galera comprava pra escutar as mesmas graças, as mesmas historinhas, mas isso daí já envolve uma coisa completamente diferente de fazer uma revista, tem a ver com estúdio de gravação de áudio, é outra parada. Eles chegaram a estrear show de teatro, que eu não sei se já podia ser necessariamente considerado ali como um proto stand-up comedy, mas ia nesse caminho, ia nessa toada aí. E os caras acabaram tendo o The National Lampoon Radio Hour, que era um projeto paralelo que o Doug abraçou mesmo já estando atolado com a revista. Então foi dali que saíram alguns daqueles que depois viriam a formar o Saturday Night Live que o Sidney tinha falado um pouquinho antes. Exemplo, Chevy Chase, Bill Murray, o John Belushi e o Harold Ramis. Teve mais uma galera, mas esses são aqueles que meio que imediatamente quando fala-se o nome me vem à mente. Foi um negócio bem interessante, assim, né? Porque ele estava se preparando para ir pra TV, né? Ele já acho que estava esperando a hora de ir pra TV. E de repente veio o Lorne Michaels e falou: então, galera, se a gente fizer um programa tipo o que vocês fazem, mas aqui na TV e tal, e liberdade criativa, a porra toda só aqui na TV. Né? Então ele ficou meio. O Doug, né? Ficou meio putaço, assim, pistola, porque. Falou: tô levando meus meninos, né? E o negócio explodiu também com o mesmo tipo de humor que eles faziam, e de repente eles começaram a ir na paralela os dois, né? Puxa, finalmente cheguei na TV, tu era validado ali, e a única coisa que talvez estivesse acima em termos de glamour fosse justamente o chegar no cinema. Então alguns atores que tinham chegado no cinema acabavam recusando papéis de TV, porque aquele, agora eu sou um ator de cinema, não vou ficar pegando projetos menores. Né? E foi a resposta do Doug, inclusive, né? Que ele pegou e falou: então fazer cinema. Vamos fazer cinema. É quando eles fazem o Clube dos Cafajestes, o Animal House de 1978. Que, diga-se passagem, uma boa safra. Gosto desse ano. Toga. É uma galera que acaba depois se juntando pra fazer os Caça-Fantasmas, que, diga-se de passagem, logo tem mais um saindo por aí. Eu acho que a gente pode falar, assim, não só do Clube dos Cafajestes, mas o que veio depois, né, que era o Clube dos Pilantras, né? E como na mesma época, né, do Clube dos Pilantras e tudo mais, saiu Aperte o Cinto, o Piloto Sumiu, né? Que foi um outro tipo de humor também, né? Vamos dizer que são belezas diferentes de humor, mas era uma coisa muito mais escrachada, né? Uma coisa muito mais... pegava já um pouco do humor nonsense, né? Que também já veio lá do Monty Python, né? Tinha referências ali, talvez dos filmes até. E como esses filmes da National Lampoon foi sim, o que eles gastavam metade do orçamento do filme era droga, né? Então era um negócio assim, era pó, toga e golfe, né?
E nesse filme do Fútil e Inútil, a gente inclusive vê lá a parte onde ele tá indo no cinema assistir Apertem os Cintos, o piloto sumiu. E você vê que ele fica mal porque ele fala assim: caramba, o filme que eu fiz, o primeiro filme que eu fiz, foi um baita de um sucesso, mas ele se sente como se tivesse sido um sucesso meio que por acidente, assim, tipo, tinha coisa errada demais acontecendo. É como se, sei lá, o Cosmo tivesse permitido o sucesso. E aí ele fala: Até porque caramba, mas é isso aqui que a galera vai querer ver, né? o Como é que eu vou roteiro ele fazer tava isso? fazendo na hora ali, né? Dos Cafajestes, né? Eles chegavam ali, não, vamos fazer um negócio aqui. Aí botava a cena lá e tal, tinha muito improviso, né? Era assim, e aí você vê o Aperte uns Cintos, assim, é um roteiro mesmo, né? Tem uma história tal. As piadas estão prontas ali, por mais que tivesse ter improvisos e tudo mais, as piadas estavam prontas, né? Era um filme pronto, assim. E aí ele foi ver esse filme, né? Pelo menos o que aparece no filme que a gente tá como base aqui, que ele estava fazendo esse filme em paralelo, os dois saíram em paralelo historicamente, né? E aí ele foi assistir, né? O Apertem os Cintos, falando, cara, esse é o filme. Eu tô fazendo uma bosta de filme aqui. A famosa síndrome do impostor, né? Não, só uma fraude. E assim, e se a gente for parar pra ver, o filme também deixa claro o quanto que ele teve uma infância zoada, né? A gente Uhum. meio que não tocou nesse assunto até agora e tal, mas assim, o cara perdeu o irmão cedo, o pai dele, não importa o que ele fizesse pra conseguir conquistar o amor e a admiração, o respeito dos pais, o pai sempre tratava ele como se fosse o segundo menos favorito, né? O prêmio de consolação, aquele negócio todo e tal. Ah, Então, é aquela coisa isso vai zoando. incompreensível para um pai dos anos 50 de falar, não, meu filho faz humor. Pô, não é um advogado, ele não é um soldado, né? Acho que o irmão dele morreu na guerra da Coreia, uma coisa assim, né? E seu irmão era sério, seu irmão era um. Você é um porra louca, cabeludo, que faz uma revista pra moleque, sabe? Assim, não adianta. O cara ficou multimilionário fazendo o que fez, era referência, né? Uhum. Mas ainda assim. Não tinha aceitação dos pais, né? E aí a gente chega na parte onde a gente fala sobre liberdade de expressão, formas de expressão e estilos diferentes. Eu não consigo ver o Trapalhões raiz ali, a forma como ele era feito naquela época, sendo feito hoje por todos os motivos de politicamente correto e tal. E eu não sei nem se isso é necessariamente uma coisa ruim. Mas aí a gente vai começar a entrar num outro papo que talvez dê uma tangenciada em alguns motivos até mais políticos e tal, né? Se você olhar o tipo de humor aqui no Brasil nessa época, né? Você vê os Trapalhões, é um humor de circo, cara, assim. O Didi e o Dedé eram circenses, né? Então era um humor mais inocente até, né? Mas é um inocente tipo o Pica-Pau, inocente do Pica-Pau, do Pernalonga, sabe? Assim, aquela coisa que até, se você olhar os desenhos também, eram politicamente incorretos ao extremo, né? E era um produto da época, né? Você vê a Praça é Nossa, que era a Praça da Alegria antes, né? Era um humor de teatro de revista, né? Tinha toda a influência do humor veio disso, né? Teatro de revista, essa coisa toda também, né? E, e tinham outros programas, né? Tinha Faça Humor, Não Faça Guerra, Planeta dos Homens, né? Que eram também geniais, mas era esse mesmo esquema de sketches, né? Depois veio o Vivo Gordo, Chico Anísio, né? Por ser pequeno, não ter a capacidade de entender a intensidade das piadas, as camadas de significado ali e tal, Uhum. eu acabava gostando mais do Jô Soares porque ele fazia piadas mais acessíveis. Eram coisas onde o humor te afetava de uma forma muito direta. E às vezes eu Uhum. olhava assim pro Chico Anísio e eu achava aquilo enfadonho, porque aquilo não. Sabe, você via lá um personagem que de repente era um baiano gay, um nordestino Uhum. do jeito X, ou sabe, personagens muito caricatos e tal, que eu não entendia a graça que tinha por trás ali daquilo. O Preto Tinha Velho. mais ironia, né? Era mais ironia do que escrachado, né? Mas ao crescer, ao ter acesso a mais ferramentas, a gangorra foi virando pro outro lado, ao ponto de eu ver coisas ali do Jô Soares e falar assim, nossa, caramba, mas como isso era, sabe, era uma coisa vazia, assim. Era um humor, tá, engraçadinho, né, fazia lá o Capitão Gay ou qualquer coisa do gênero.
Tinha o Ananias, tinha algumas coisas interessantes, tinha várias coisinhas ali que a proposta era boa, mas quando você vê o que o Chico Anísio tava entregando, cara, era outro nível, assim, sabe? Era uma coisa que tinha um pensamento por trás onde ele dava uns tapas com luva de pelica. Ele colocava um subtexto muito rico ali dentro, né? Não, sem contar a genialidade de fazer 200 personagens, né? Era ele fazendo tudo, né? Praticamente, né? Mas e você vê, uns 2 programas na mesma emissora, então cada um tinha o seu dia e você escolhia o seu tipo de humor, né? E sem contar que os sketches do Jô Soares sempre tinha a vinhetinha, né? Sabe? Agora é a piada. Tá, O bendito sintetizadorzinho da década de 80, né, cara? realmente perpetuar algumas coisas, né, desse tipo já não cabe mais, né? Tirar sarro de gay, de negro e tal. Acho que o humor tá indo por um caminho que melhor do que rir deles é rir com eles, né? Então acho que isso é muito mais produtivo, né? E é o que a gente tá vendo hoje, né? Você faz graça com o opressor, não com o oprimido, né? Sim. Então você vai satirizar, é o rei, é o tirano, é o Hitler, é o cara que cria o problema. Esse negócio de você chegar e diminuir o corno, por exemplo, todo castigo pra corno é pouco. Caramba, o cara, tipo, que culpa ele tem da mulher ter sido infiel, entendeu? E aí a galera bota o cara pra baixo de capacho e tal. São coisas que a gente viu durante muito tempo sendo perpetuadas no humor daqui. Se você olhar lá na Idade Média, o bobo da corte, o que ele fazia? Era o único que podia tirar sarro do rei, né? Com alguns limites, né? Mas era o que tirava sarro de todo mundo. Mas era realmente o oprimido tirando sarro do opressor. Então, assim, ele tinha a galhofa dele ali, ele fazia, mas no final ele tava mostrando pra todo mundo que o rei tava nu. O que faz com que, de certa forma, a ideia e o procedimento ali da galera da National Lampoon fosse meio que um modelo a ser seguido. A gente citou aí algumas formas que eram bastante distintas, né? Não condiziam muito com o jeito deles de fazer, mas teve outra galera, ou galeras no plural, que acabaram fazendo coisas que, se não bebiam da mesma fonte em termos de fórmula, pelo menos acabavam indo naquela direção ali. Eu acho que seria mais ou menos o caminho do Caceta Popular, do Planeta Diário, né, no Rio de Janeiro, que eles revolucionaram o humor aqui no Brasil com TV pirata, tinha um jeitão de fazer que tinha muito disso, do que a gente estava citando, de repente ser escrachado, de ser nonsense, de ser em alguns momentos quase abstrato e tal. Eu acho que era um humor que poderia ter se beneficiado bastante de algo mais atemporal, mas eles tiravam sarro do capítulo da novela, do político da época. Coisa que, se você for ver hoje, tantos anos depois, 30 anos depois, tem coisa que você fala, eu não faço ideia do porquê que isso é engraçado, porque você não lembra da referência, né? Você não tem a referência, né? É o que acontece no Saturday Night Live até hoje. Ele vai tirar sarro do político da época, né? Vai ter algumas coisas mais atemporais, algumas piadas mais atemporais, mas algumas vão se perder no caminho, né? Eu li a biografia do Bussunda, né? E, assim, ele mostra como é que era o Rio naquela época, né? Então, assim, como é que eram as faculdades e tal, e, assim, era um celeiro de humor, né? Então, assim, a gente tá falando do Diário, o Planeta Diário e o Caceta Popular, mas, poxa, você tinha o Asdrubal, trouxe o trombone, sabe? Você tinha o Circo Voador, você tinha... Era uma efervescência cultural que acontecia ali. O Pasquim, na época da ditadura, um pouco antes, né? Que era um humor político, mas dentro do limite que a ditadura permitia, né? Então, assim, havia edições que simplesmente não rolavam, né? Então chegavam, né? E tinham histórias que eles falavam, não, então, chamava o censor, falavam, então, vamos tomar um skin aqui e tal, não sei o quê, e o sensor virava brother e deixava sair algumas coisas e tal, aí tinha que trocar o sensor, botava outro, entendeu? E aí uma hora saía uma piada que algum generalzinho lá não gostava, ia lá, quebrava tudo, entendeu? Então era um negócio bem, bem embaçado. Esse pessoal do Caceta Popular e do Planeta Diário já era o finalzinho da ditadura, já tinha abertura e tal, então você começar era uma geração que cresceu com a ditadura, né? E também estava louca para liberdade e tal, então isso ajudou bastante, né? A esse tipo de humor, que obviamente teve muita
influência lá dos Estados Unidos, do Monty Python, e criou um negócio nosso, né? Era um humor mais... tropicalizou essa ideia, digamos assim. A galera do Caceta e Planeta, eles acabaram tendo algumas coisas que jogaram a favor deles dentro da adversidade, né? Porque assim, eles começaram fazendo sucesso com a fórmula deles, com a mecânica que eles tinham de contar história e tal, mas com o passar do tempo aquilo vai incomodando as pessoas da direção da Globo, porque antes de mais nada, como uma empresa, a Globo preza porque traz o dinheiro, então eles vão obviamente prestar atenção ali no que está sendo dito pelos patrocinadores e tal. E esses caras tinham muito o lance de tirar sarro, por exemplo, de coisas que vinham da propaganda. Então tirava sarro lá do sutiã, tirava sarro de produtos que a galera que anunciava, de repente olhava com aquela cara de peraí, não tinha aquele lance de repente olhar e falar assim, caramba, fale mal, mas fale de mim. Pô, eu quero que você tire sarro do meu produto, mas de um jeito que também, né, fique ok. Na verdade não, eles não tinham essa visão comercial de que a coisa podia ser benéfica, e foi aí que para poder subverter essas proibições de não fala desse produto, não fala daquele produto, que eles criaram as organizações Tabajara. Foi por não poder falar de políticos que eles trouxeram o Seu Creyson. Então você vê que você vai proibindo de um lado, vai proibindo do outro, cortando um recurso, cortando outro, a criatividade tem que rolar por algum lugar, escola, né? Por algum lugar, né? E a gente estava falando também até antes da TV, ou paralelo com a TV, né, eles tiveram até uma trajetória similar com o National Lampoons, né, no sentido de começaram a fazer teatro, né, eles começavam a lotar o Canecão, fazendo um programa, ir lá para cantar, né, lançaram um disco, né, o nome do disco era Preto com Buraco no Meio, né? Assim, é impensável isso, né, mas tinha a carga de ironia, tinha a carga de coisa assim que te choca, mas você olha assim, isso é bom, né? Porque você tá falando do negócio foda, do negócio sério, e tá jogando na cara de todo mundo, né? Então, assim, era muito bom, né? Até que, assim, eles foram cooptados, né, pelo mainstream da Globo e tal, e aí foram entrando nas caixinhas e tal, dentro do possível. Mas no início, assim, eles foram, assim, marcantes mesmo pra história. Passa a ter meio que uma substituição de foco, né, do aonde a galera vai buscar suas fontes de humor, começa a migrar pra galera do Pânico, né, que de repente chega com um lance de ser um humor mais ofensivo. Eles durante muito tempo fizeram um negócio que a galera falava, cara, como é que eles conseguem fazer esse tipo de humor na TV, como é que estão permitindo? Que era pegar o que tinha de pior no sentido de ser mais agressivo mesmo, vindo das décadas anteriores, e colocar o negócio numa época onde, em teoria, o público já não deveria mais aceitar aquilo, entendeu? O Pânico, quando surgiu na TV, né, já tinha uma história de rádio, né, tinha todo esse histórico, né, e aí quando veio pra TV, é um humor adolescente, né, um humor de moleque, né, assim, e eu acho que os primeiros anos foram interessantes, foram bacanas, assim, pela inovação. Eles trouxeram um gás novo pro humor, assim, né? Mas eles acabaram se perdendo com o tempo, eu acho. Né? Eu acho que com o tempo eles começaram a ficar datados demais. Mas até então, naquela coisa de você chegar lá e tirar sarro de celebridade e tal, sabe? Mas ao mesmo tempo, tinha aquela coisa da objetificação da mulher, você tinha lá as meninas de biquíni, você tinha lá aquelas coisas, aquelas provas que, assim, não tinham nada de graça, eram só uma coisa meio Jackass mesmo. Foi descendo o tom, descendo, e começou a ficar ruim, assim, perdeu a graça. Ao invés de você começar, assim, sei lá, década de 2010, você fazer esse mesmo piadinha dos anos 90, sabe, assim... Humor quinta série, né? Quinta série, sabe? E aí, assim, não percebeu que o público cresceu, o público evoluiu, né? E foi se desgastando até definhar, né? Foi definhando e morreu, né? Porque, assim, triste fim do Pânico, né, inclusive, né? Por outro lado, se você vê o Saturday Night Live, que tá aí, 40 anos, ele soube se renovar, né? Ele foi trazendo novas cabeças, ele foi trazendo... O humor, ele tem a mesma
o mesmo estilo, digamos assim, passou fases melhores ou piores o programa, dependendo dos artistas e humoristas que fizeram parte dele, mas o espírito do início tá lá ainda. Só que as piadas evoluíram, né? O humor inteligente continua ali, entendeu? Agora, algumas piadas que se fazia em 1980 não se vai fazer em 2021, né? Então, eles conseguiram evoluir com isso, né? E por isso continua. Né? Continua sendo relevante, inclusive, nos Estados Unidos, né? Não é uma coisa que foi definhando como o Pânico que não quis se renovar, né? Então, eu acho que, inclusive, não dá nem botar os dois programas na mesma frase, inclusive, não dá para comparar, né? Mas, assim, eu acho que eles continuam por causa disso. Eles souberam sentir o avanço da sociedade e avançando junto, né? Então você vê que, assim, hoje em dia, meio que referência é a galera do Porta dos Fundos. Tem um programa Tá No Ar, não assisti ainda, não conheço, mas quando fui fazer pesquisa pra gente falar a respeito dessas coisas aqui, vi que o negócio tem uma cotação como sendo bastante relevante ali. Quem tem feito aí alguma diferença é o Rick Gervais, né? Ele fala sem dó também a respeito das coisas, inclusive a respeito desse cara. Tem um filme dele que, honestamente, se você aí de casa não viu ainda, vai correr atrás. O nome do filme é A Invenção da Mentira. Nossa, ó, é bom. Esse filme é animal, na boa. É uma aula. O politicamente correto, né, assim, o humor, até que de forma depreciativa, falar humor do bem, essa coisa toda e tal, né, eu acho que foi o que a gente falou um pouco antes, da gente é mais engraçado a gente tirar sarro do opressor do que do oprimido, né? Então, assim, o Tá No Ar, quando apareceu, assim, era um programa, assim, muito, muito bom. Foi um programa muito, muito bom, assim, de tirar sarro realmente de tudo, de todos. Era uma coisa meio que, para quem não viu, né, era um programa que como se você estivesse zapeando canais e você parava numa coisa, assistia um negócio, mudava. Né? Então, às vezes, você tá lá no meio do programa, o controle tá ali, e de repente aparece o Silvio Santos cantando uma marchinha de carnaval, alguma coisa assim, entendeu? Ou aparecia um programa da TV a cabo, sabe? Tipo House, sabe? E aparecia o cara lá e tal, só que o House brasileiro fala, não, isso aí é virose, sabe? Então, foi muito legal, assim. E aí você falou do Porta dos Fundos. Porta dos Fundos também vai nesse mesmo caminho, tal. Quando apareceu na internet, explodiu, né? Assim, você queria ver os filmes, os vídeos eram 2 vezes por semana e você queria assistir, né? Então o negócio foi muito inovador para a época e trouxe uma evolução até das marcas, né? O primeiro vídeo que estourou assim do Porta foi o do Spoleto. Sim. Né? E aí o Spoleto falou, não, eu quero participar, eu gostei. Né? Eles entenderam aquilo que a galera dos patrocinadores na época do Caceta não estavam entendendo, né? Eles falaram, eu posso tirar proveito disso. Sim. E aí teve um segundo e tal. E aí o filme não se chamava Spoleto. Ele se tornou Spoleto, depois o Spoleto viu, obviamente, que eram eles, e falou, não, pode botar meu nome, não tem problema. Né? E adotou a ideia e foi. Né? Então, mas por outro lado, você tem o Rick Gervais. O Rick Gervais também tem na Netflix, né, um stand-up dele, assim, que ele fala piada de tudo, assim. Então, assim, são maneiras diferentes de ver o humor, né, assim. Mas é um humor muito mais ofensivo, talvez, mas ele também ele sabe com quem mexer, né? Então, assim, tem um discurso, inclusive, dele no Globo de Ouro, assim, foi o último que ele fez, que ele falou, esse aqui vai ser meu último mesmo, então eu vou falar tudo. E ele tirou sarro de todo mundo que tava ali na plateia de uma forma, assim, mas era um humor que, assim, o pessoal ficava uou, constrangido, assim, e ele falou, não, eu não vou voltar aqui mesmo. Então eu vou falar tudo. Mas o Rick Gervais, ele assim, apesar de não ser necessariamente o criador, né, quem tá envolvido na gênese, mas ele é responsável pelo começo do The Office na versão original britânica, que lida justamente com esse papo da vergonha alheia, né, de você fazer um tipo de humor que quem tá assistindo fica constrangido por ver quem está sendo retratado está sendo colocado numa situação humilhante.
São coisas bastante diferentes, a versão original britânica, por aquilo que a gente acabou aprendendo a gostar depois na versão americana, né, e tal. Mas ele vai muito por esse caminho. Inclusive aqui? Sim, eu tava vendo ali quando tu ligou a câmera, foi a primeira coisa que eu notei. E é isso, galera. Então, eu acho que assim, a gente cobriu aí a respeito do filme, né? A respeito da vida desses dois caras que criaram a National Lampoon. Fica a dica pra galera aí assistir. Conversamos a respeito dos desdobramentos, das formas diferentes de humor que aconteceram e tal. Isso é uma coisa que nunca vai parar de evoluir, não vai deixar de se moldar e de acontecer de formas diferentes. E a gente agora está justamente numa fase onde todas as cartas estão na mesa, porque a gente, com o advento aí da internet, do YouTube e plataformas similares, a menos que a gente volte até algum tipo de censura ativa em cima dessas coisas, você não tem os executivos da rede chegando em cima e podando o que a galera tá fazendo ou deixando de fazer. Se eles resolverem, a galera do Porta dos Fundos, por exemplo, resolverem começar a agir mais assim ou mais assado, é por algo que eles lá internamente conversaram e chegaram na conclusão de que comercialmente é mais viável, mas eles não têm a obrigatoriedade de fazer do jeito A ou do jeito B. Então essa liberdade extra traz um tempero interessante, mas, né, é difícil saber qual vai ser o grande próximo humorista ou grupo e o que eles vão estar fazendo aí para fazer a gente voltar aqui para fazer um outro vídeo, né? E por favor, apareçam que a gente tá precisando rir, né? Porque vale a pena conhecer mais, vale a pena procurar, né, nessas dicas que o Heitor trouxe e também buscar na internet assim novas formas de dar risada, até do stand-up brasileiro, né? Como surgiu também desde o início dos anos 2000 com mais força e tá até hoje aí, né? E, nossa, é muita coisa para falar e pouco programa pra gente, senão a gente ia ficar aqui até amanhã falando e não ia dar. Assim, a gente tá fazendo um vídeo para falar de um assunto que é muito gostoso, é bacana poder trazer isso pra galera poder interagir também, deixem os comentários o que vocês acham a respeito dessas produções, do politicamente correto, da evolução do humor. É muito pano pra manga pra gente conversar, a gente não tem a ilusão de que a gente tá sendo completo, cobrindo todas as bases do assunto, só que é uma primeira pincelada. Dependendo de como for, a gente pode eventualmente vir fazer outros comentários a respeito de outros assuntos que tenham a ver aí também com filmes de comédia e tal, mas é muito bom poder trocar essa ideia contigo. Tava com saudade de você, meu querido. Eu também, cara, eu também. Eu acho que precisamos fazer mais, até pra gente ficar passando vergonha aqui, né, junto na internet, a gente tá junto. Já que a gente não passa vergonha ali, a gente passa vergonha própria, né? Sim. Então é isso aí, galera. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Esse vídeo vale o like de vocês, então deixa aquele joinha, inscrevam-se no canal, venham fazer parte da família do Natela. Recebam como bem-vindo aí o nosso amigo Sidney Luzio, que de tempos em tempos, creio eu, que vai aparecer, vai dar as caras. Tô dando uma alargada na quantidade, no quadro de colaboradores do canal. Então ele é um cara muito bem-vindo, a gente tem uma baita história junto aí. Se vocês ficarem por perto, quem sabe aos poucos a gente não conta uma coisinha ou outra pra galera, porque tem umas coisas bastante curiosas aí. Um forte abraço pra vocês, não esqueçam que eu tô deixando 2 sugestões de vídeo pra vocês seguirem acompanhando o conteúdo do canal. E até mais, galera. Aí, PC. Praga. É sério isso? Puxa vida, cara, que delícia. Mas aí? Cara. Tá aqui de novo? É, né? Praga.